noite! Vamos começar a nossa live de quinta! Hoje nós vamos falar sobre chamado, o início da maior habilidade. Vamos começar então convidando o público. Já sabe, né? Você que já está chegando, já compartilha lá no aviãozinho. Vamos mandar aviãozinho para pelo menos 10 pessoas? Qual é a pessoa mais importante da sua vida? Chama ela, porque ela vai precisar entender o início de tudo, que é o que? O chamado. Eu tô aqui, ó, sabe por que o telefone tá tremendo? Porque eu tô lá mandando o quê? Aviãozinho. Já vai chegando e mandando aviãozinho. Chamado, você tem clareza? Você sabe o que é chamado? Você sabia que você vai passar por 3 chamados? Que a sua vida começa e termina com um chamado. Você sabia que o chamado é irrevogável? Que nada nem ninguém pode tirar de você, nem você mesmo, acredita? Pois é, hoje eu vou te explicar tudo isso para você ter clareza. A gente só consegue cumprir o nosso propósito, viver a nossa maior habilidade, quando finalmente a gente escuta o nosso chamado. Vamos começar então? Simbora, mozão? Sua casa. Quem está chegando, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos começar a falar sobre a maior habilidade. A maior habilidade, a minha, a sua, a de todos, começa em um chamado. Ama! A maior habilidade. Se você ainda não segue, você pode seguir essa hashtag, porque assim, toda vez que eu publicar alguma coisa relacionada à maior habilidade, você vai ter chance de ver primeiro, ok? O AMA é o meu curso digital que eu tô preparando para vocês. Mas ele começa num chamado. Tudo, absolutamente tudo começa em um chamado. E para que você é chamado? Para cumprir um propósito. Esse propósito, ele é único e específico. É só seu. Só você pode cumprir esse propósito. Mas hoje eu não vou me aprofundar em propósito. Hoje eu vou te explicar sobre o chamado, que é o início da maior habilidade. Você sabe qual é a maior habilidade? A maior habilidade é amar. Pois é. Eu te explico sobre isso também em uma próxima live. Deus nos fez para amar. E tem uma forma que cada um consegue amar e cumprir o seu propósito e finalmente ouvir o chamado. Nós vamos falar sobre o chamado hoje? Quem tá aí, muito boa noite! Seja muito, muito bem-vinda, muito bem-vinda! Vamos lá então. Vamos falar de chamado. É importante você saber que existem 3 tipos de chamados. Você vai ser chamado, o seu primeiro chamado, você vai ser de envio. Você vai ser enviado. Na verdade, você já foi enviado. Que o seu primeiro chamado é quando você foi chamado para vir ao mundo. Ó, eu dando oi pro pessoal. O seu primeiro chamado é o chamado de envio. Esse chamado, você foi chamado para existir, para vir à existência. Alguém, uma força maior, eu acredito que foi Deus, não foi nem seu pai, nem a sua mãe, nem meu pai, nem a minha mãe, porque eles não têm força, eles não conseguem escolher. Por mais que um pai e uma mãe desejem, né, um filho,
eles não conseguem escolher, eles não conseguem fazer essa criança, fazer com que aconteça imediatamente. Existe todo um processo, existe uma força maior. Eu acho que disso todos nós concordamos. Eu acredito que essa força maior é Deus. E você, quem tá aí? Quem você acha que foi a pessoa ou a força maior que te chamou à existência? Que falou assim, ó, Kelly, Kelly, que falou Rodrigo, Rodrigo, que falou Dani, Dani, que falou Poli, um beijo, amiga, Poliana, Poliana. Pra você, quem foi que te chamou? Eilê, bem-vindo! Quem foi que te chamou à existência? Esse primeiro chamado é um chamado de envio. Eu acredito que foi Deus que me chamou e que te chamou à existência. Então já pode anotar aí no seu caderninho a maior habilidade, que o chamado, o primeiro chamado é o chamado de envio e que foi uma força maior que te chamou. Eu acredito que essa força maior foi Deus. E você? Esse primeiro chamado de envio é irrevogável, assim como todos os outros chamados. Ao longo da nossa jornada, da nossa trajetória, da nossa vida, nós vamos passar por 3 chamados. A vida começa em um chamado e a vida termina em um chamado. Por isso que é tão importante a gente ter clareza de chamado. Então, o primeiro chamado, já pode colocar aí, é chamado de envio. Quando você passa a existir. Eita, mulher que tem conteúdo, bora colocar o dedo nesse avião. Simbora ler! Convida todo mundo para participar. Então, o primeiro chamado é o chamado de envio. Quando você está na eternidade, quando você está em um plano superior, alguém te chama à existência e te envia, te planta em uma família. Você é resultado genético de um homem e de uma mulher. 50% papai e 50% mamãe. Por isso é tão importante honrar pai e mãe, porque você é resultado genético. Logo, se você quer ter vida longa e vida boa, tem que passar pelo processo de honrar. Alide, mas você não sabe o que eu passei, você não sabe a minha história. Eu tenho certeza, convicção, que assim como eu, você já passou por situações desafiadoras na sua família de origem. Mas isso não te impede de honrar. Por quê? Porque o honrar é um processo que te traz liberdade. A desonra te aprisiona. A honra te liberta, te livra. Então, se você tiver qualquer questão mal resolvida com seu pai e com a sua mãe, começa por honrar. Porque aí você vai passar por esse processo de liberdade, de se libertar de todo jugo, de todo peso. E ainda de quebra vai ter vida boa e vida longa. Olha que coisa boa! Você foi chamado e enviado para uma família. Quando você foi plantado, semeado em uma família, vou dar oi pro Matheus. Kelly me mandou coraçãozinho. Kelly, ó, gratidão, tenho muito carinho pela sua família, você sabe disso. Ale, um beijo pra você, que bom te ter aqui. E Silene, bem-vinda. Matheus, mãozinha pra você. Você foi chamado, foi enviado, porque o primeiro chamado é um chamado de envio, foi enviado para uma família de origem e ali começa a sua trajetória. A partir de 10 dias de útero, você passa a registrar toda a experiência. Você passa a guardar aqui em todo o seu corpinho, mesmo ainda em desenvolvimento, toda a experiência que você passou na barriga da sua mãe. Por isso que tem gente que mesmo adulto ainda carrega marcas, experiências, vivências, tanto positivas quanto negativas do ventre. Olha eu dando oi para todo mundo. O primeiro chamado de envio, você é semeado em uma família de origem.
papai e mamãe. E você começa a ser suprido fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Pelo menos esse foi o plano original de Deus quando te semeou em uma família. Que você recebesse alimento, nutrição no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. E você vai perceber ao longo dos nossos encontros, das nossas conversas, que tudo é uma tríade: corpo, alma e espírito, comunicar, habilidade com propósito. Por quê? Porque nós somos a imagem e semelhança do Criador. E o Criador, ele também é triuno: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então tudo na sua vida vai passar de alguma forma por 3 momentos, 3 etapas. Já parou para pensar que você é resultado de um pai e de uma mãe? E aí você chega e se forma uma família. E aí sim são 3 pessoas. A partir do momento, talvez, você possa ter nascido numa família que já tivesse um filho. Mas ainda assim, os relacionamentos é sempre a base 3. Relacionamento entre o homem e a mulher, que é o relacionamento conjugal. Relacionamento entre os pais e os filhos, que é relacionamento filial. E o relacionamento fraternal, que é o relacionamento entre os irmãos. Então, na maioria das vezes, em quase tudo que a gente vai trabalhar aqui, a gente sempre vai trabalhar 3 esferas, 3 ângulos. Por isso que o símbolozinho, um dos símbolozinhos que a gente trabalha na maior habilidade é um triângulo, tá? É uma pirâmide, que tem a pirâmide do indivíduo. Então a gente vai trabalhar muito sobre isso daqui pra frente, tá? Vocês têm noção que a Lidiane Lisboa, gente, eu amo ler. Seja muito... E Magda, seja muito bem-vinda. Então, ó, entendendo que o nosso primeiro chamado é o chamado de envio, que foi um ser superior, que eu acredito que foi Deus que nos enviou e nos semeou em uma família. Essa família, ela deve nos nutrir corpo, alma e espírito. E aí, quando você está sendo nutrido, você está sendo preparado para viver o seu propósito. E aí que entra o segundo chamado da sua vida. Em algum momento você está lá, vivendo, normal, estudando, se divertindo, indo para a igreja, jogando bola, brincando de boneca, já adolescente. Algum momento da sua vida você vai ouvir um chamado. Ou pelo menos deveria ouvir um chamado. O segundo chamado é de cumprir propósito. Esse é o segundo chamado, pode anotar aí. O segundo chamado que existe é o chamado de cumprir o propósito. E aí que entra a jornada AMA. Por quê? O primeiro chamado, que é o chamado de envio, você já foi enviado para sua família. Se você está aqui comigo, você já passou por esse processo. O segundo chamado, que é o chamado de cumprir o propósito, é a dúvida de boa parte da população. E pode ser que você que está aqui também tenha tido essa dúvida. Lid, por que a gente não consegue ouvir a voz de Deus? Por que a gente não consegue entender sobre o nosso propósito? Ouvir quando é tempo de cumprir o propósito? Geralmente porque nós estamos distraídos com algum tipo de engano. Por exemplo, provavelmente, assim como eu, você deve ter ouvido uma perguntinha assim: o que você quer ser quando crescer? Você ouviu? Comenta aqui pra mim. Quem ouviu essa pergunta na infância? O que você quer ser quando crescer? Comenta aí pra mim que eu quero ver. Quem ouviu essa pergunta? O que você quer ser quando crescer? Essa pergunta, por exemplo, traz muito engano, nos distrai muito, porque cria uma expectativa de que você só vai ser alguém ou só vai ser algo quando você crescer, quando você for adulto. Isso é um equívoco. Por quê? Porque você já nasce sendo. O propósito, ele está em você. Você a sua vida é o próprio propósito. O seu propósito só pode ser cumprido por você. Por isso, na maioria das vezes, as pessoas estão extremamente distraídas
no segundo chamado. Exemplo de segundo chamado, por exemplo. Exemplo de segundo chamado, por exemplo, ficou ótimo, né? Na edição, por favor, corte. Vamos lá. Samuel, por exemplo, ele foi chamado. E ele ouviu a voz de Deus. Samuel, Samuel. E aí ele achou que era Eli chamando. Porque ele não sabia. Ele não sabia que Deus poderia falar daquela forma com ele. Então, tá aí. Alguém já chegou pra você e já disse, na sua infância, alguém chegou pra você e falou assim, olha, você pode ouvir uma voz e essa voz é de Deus. Olha, tem algo que queima dentro do seu coração que tem relação com o seu propósito. Ó, a Dani colocou assim, e ainda pergunto pro meu filho, Dani, faz essa carinha mesmo e hoje você vai aprender a ressignificar isso com o seu filho. Porque se você tem filho, ele não vai se tornar um homem. Ele já é um homem, mas ele tá em um corpo de menino. Ele já é homem e tá no corpo de adolescente. Mas ele nasce homem. A criança nasce homem ou mulher. Não vou entrar em questão de discussão de gênero, mas essa é a verdade. Deus fez homem, Deus fez mulher. Biologicamente falando, nós nascemos homem ou mulher. Então, quando a gente fala pro nosso filho assim, você vai ser, eu no caso tenho um menino, eu não falo pro meu filho, você vai se tornar um homem ou você vai ser um homem. Não, ele já é um homem, só que ele é um homem que tá em um corpo de um menino de 4 anos. Por quê? Porque nós crescemos, nós amadurecemos. O nosso corpo muda, mas a nossa essência, ela é aperfeiçoada. E quando a gente começa a ensinar pro nosso filho, pra nossa filha, que ele vai ouvir que o chamado, que o propósito tem a ver com algo que está dentro dele, porque ele já foi programado, ele já veio com dons e com habilidades, com talentos para cumprir o propósito, que não vai ser o que está fora, e sim o que está dentro que vai fazer a diferença na vida dele, muda toda a percepção. Só que adivinha só? Eu não ouvi isso. E conheço pouquíssimas pessoas que ouviram isso na infância. Porque provavelmente o pai e a mãe também não ouviram. Os meus pais não ouviram isso. Me diz, tem alguém aqui que passou pela experiência que o pai e a mãe ensinou que o propósito tá dentro, que você tem que olhar para dentro de você para descobrir o seu propósito? Alguém passou por isso? Marque bem-vindo. Gaúcha, bem-vindo. Ana tá aqui, lindona. Bem-vinda. João, bem-vindo. Casal querido. Elaine, bem-vinda, sua linda. Quando a gente começa a entender que o propósito está dentro, é como, eu gosto de explicar, que é como se fosse uma espinha dorsal. Sabe a espinha que a gente tem? Que tem médico aí, me ajuda, se é esse mesmo nome, mas é esse mesmo nome. Que a gente fica assim, ó, retinho. Quando a gente vive o nosso propósito, a gente permanece assim, ó. Por mais que as dificuldades venham, por mais que seja desafiador um período na nossa vida, não se prostra. Nós temos vários exemplos bíblicos de um propósito específico. E outro engano que acontece muita gente que eu atendo, muita gente que eu recebo, vem assim pra mim, Lid, mas o meu propósito é o ID. O meu propósito é adorar a Deus. O meu propósito é servir a Igreja de Cristo. Esses são propósitos universais para quem nasceu de novo, para quem é a Igreja de Cristo. Se você é a Igreja de Cristo assim como eu, nós vamos cumprir o ID de Jesus. Agora, enquanto a gente cumpre o ID, que é o quê? Levar para o reino, a gente tem um propósito específico para cumprir. E esse propósito só é possível a gente entender quando a gente olha para dentro da gente e a gente começa a passar por um autoconhecimento. E quando a gente se predispõe a ouvir a voz de quem nos criou, de quem nos enviou para cumprir um propósito. O primeiro chamado é o chamado de envio. O segundo chamado é um chamado de cumprir propósito. Quando você é chamado para cumprir o propósito, acredite, você está pronto para isso. Exemplo, Moisés, ele estava lá muito bem, cuidando do rebanho do sogro
E ele ouve a voz de Deus chamando ele através de uma sarça ardente, gente. Olha que coisa! E aí ele vira e fala assim, eu não estou pronto, eu não sei falar. Quando chega o tempo de você viver o seu segundo chamado, que é cumprir o seu propósito, acredite, você está pronto. Por quê? O chamado é irrevogável. Ninguém pode tirar de você. Da mesma forma que você também não tem como dizer, agora é a hora de cumprir o meu chamado. Agora é a hora de cumprir o propósito para o qual eu existo. Não, acontece um mover na sua vida. Lide, nunca aconteceu mover nenhum na minha vida. Eu não cresci na igreja, eu nunca ouvi essa parada e eu tô seguindo a minha vida. O seu propósito está dentro de você. Só que a chama dele está apagada. Você está vivendo a sua vida, está trabalhando, está de repente casado, casada, já gerou filhos e a sua vida está sem sentido. Você pode ter dinheiro, você pode ter um bom casamento, você pode ter filhos lindos, você já pode até ter netos. E ainda assim a sua vida está sem sentido. Dia desses eu fiz um evento e uma mãe foi muito sincera comigo e falou assim, olha, Lidiane, eu vou ser sincera com você. Eu amo os meus filhos. Eu trabalho na empresa do meu marido, a gente tem uma empresa, mas eu não me sinto realizada. Eu paro, olho para minha vida toda. Tá tudo bem. Eu não posso chegar para você e dizer que eu tenho um problema. Eu não tenho problema, mas eu não me sinto realizada. E isso me causa uma irritação. E aquela mulher, ela foi muito sincera comigo. E eu só fiz uma pergunta para ela. Qual é o propósito da sua vida? E ela foi muito sincera quando olhou para mim e falou assim, não sei. E quando eu comecei a me questionar sobre isso, eu comecei a ficar mal. Eu comecei a me cobrar e isso começou a me irritar ainda mais. E foi quando eu consegui conversar com aquela mulher, ter um tempo de qualidade com ela e explicar que o segundo chamado não vem para atormentar a nossa vida, para causar irritação. O segundo chamado, que é cumprir o propósito, é para te trazer um sentido, é para que verdadeiramente esse buraco que está dentro de você seja saciado, seja completo, sabe? Que você tenha completude. É muito comum. Hoje eu atendi uma pessoa que virou para mim e aí ela acaba transferindo a responsabilidade e a culpa para o trabalho dela. E a primeira coisa que eu falei para ela, vamos realinhar isso, porque o seu trabalho é uma bênção. O seu trabalho te permite estar aqui, o seu trabalho permite que você tenha qualidade, te dá mais do que o sustento. E eu falei assim, te dá o sustento. Ela virou pra mim e falou assim, Lídia, me dá mais do que o sustento. Então o problema não é o seu trabalho. O problema é que você ainda não tem clareza de propósito. E as pessoas chegam pra mim e falam assim, Lídia, é possível a gente ter clareza de propósito? Sim. Para isso você precisa passar por uma jornada de autoconhecimento. A maior habilidade é exatamente o início dessa jornada. Por isso que tudo começa em um chamado. Você foi enviado, você vai ser chamado a cumprir o seu propósito. E qual é o último chamado? Que são 3. O chamado de envio, o chamado de cumprir o propósito e o terceiro e último chamado é o de prestar contas. Um dia eu e você seremos chamados a prestar conta da nossa vida. A sua vida começa em um chamado de envio e termina e se conclui quando você é chamado a prestar contas. Um dia você vai chegar diante de uma força maior e vai apresentar as suas mãos. E nas suas mãos vão estar as suas obras. E aí acredite, essa força maior aqui no meu caso, eu acho que é Deus e eu vou chamar de Deus, mas você se encaixa onde você achar melhor. Quando você chegar diante de Deus, Deus vai olhar para suas mãos, Deus não vai querer saber quanto você ganha por mês. Deus não vai querer saber qual é o carro que você tem. Deus também não vai querer saber qual é o tamanho da sua casa e quantos cômodos tem. Mas Deus vai querer saber se você cumpriu
o propósito para o qual ele te enviou. Olha que interessante, o chamado é irrevogável, nada vai tirar o chamado de dentro de você, o que significa que de uma forma ou de outra você vai cumprir esse propósito, esse chamado. A diferença é se você vai desfrutar dele aqui ou se vai ser como um dia, vai ser batido, vai ser sem desfrute, vai ser sem alegria. Eu quero te convidar a viver com alegria. Eu quero te convidar a, de fato, quando você chegar diante de Deus, você ter algo para apresentar que tenha relação com o seu propósito. O propósito da minha vida, porque Deus amou tanto o mundo, tanto, que assim como Ele deu Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, Deus nos deu para o mundo. Deus nos enviou para o mundo. Deus enviou a Lidiane para o mundo, para que as pessoas que tenham contato com a Lidiane sejam realinhadas. E passando por um processo de realinhamento, tirem o engano e assim possam cumprir o propósito. Se você cumprir o propósito da sua vida, adivinha só, a gente vai se encontrar na eternidade. Porque absolutamente todos os propósitos sempre vão apontar para a eternidade. Por isso que nós temos um vazio dentro da gente, e esse vazio é exatamente do tamanho do propósito que a gente tem que cumprir. É exatamente do propósito do Deus que nós servimos. E é tão bom poder falar isso abertamente, é tão bom poder explicar que você precisa viver um processo de realinhamento de corpo, de alma e de espírito. E olha que interessante, o seu propósito, ele está gravado no seu espírito, porque você é um ser triuno, você é um espírito. Você habita, somos um homem à nossa imagem e semelhança. Nós somos semelhantes exatamente no espírito, porque Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Para você adorar em espírito e em verdade, você precisa descobrir qual é a sua verdade. E a sua verdade está exatamente no propósito para o qual Ele te fez. Por isso que é tão importante a gente entender que a gente tem pelo menos na nossa vida 3 chamados. O primeiro, quando você vem à existência, que é o chamado de envio. E Deus não te plantou, por mais desafiadora que a sua família de origem possa ser, Deus não te plantou na sua família de origem por acaso. Deus te plantou na sua família de origem com um propósito específico, porque Ele sabia que o seu pai e que a sua mãe tinham o resultado genético exato que Ele queria para te formar. Você, ao longo da sua vida, vai viver um segundo chamado. E para isso, você precisa estar pronto para ouvir e cumprir o propósito que Deus te apresentar. Moisés, quando Deus chama Moisés e fala, volta para o Egito para você tirar o meu povo do Egito. Você imagina a cabeça de Moisés ouvindo aquilo ali, sentindo aquilo ali e todas as experiências sobrenaturais que Moisés viveu. Acredite, essas experiências sobrenaturais, elas ainda acontecem. Quantas vezes nós estamos vivendo o nosso dia a dia e a gente não consegue parar para ouvir o que Deus tem para nos dizer? Quantas vezes nós estamos no automático, porque a sociedade diz que a gente tem que estudar, e aí estuda até 18 anos, faz pré-vestibular, faz faculdade. Quantas pessoas escolhem a faculdade não por vocação, não por aquilo que querem fazer, e sim baseado em necessidades, para não ficar sem dinheiro, por medo, por pobreza? Quantas pessoas, quantos jovens escolhem uma faculdade porque o pai e a mãe querem? E aí compromete a vida inteira. E é muito comum, quando chegar com 30, 40 anos, a pessoa pode até ter bens financeiros, ter uma família e ter filhos, mas ainda assim não está realizado. Por quê? Porque não está vivendo o propósito. Não está vivendo o segundo chamado. E aí, quando chega o momento do terceiro chamado, que é o momento de prestar contas,
não vai ter o que é mais precioso, o que é maior, que é o quê? O resultado do propósito. Preste atenção em uma coisa que eu vou te dizer e guarda isso e até anota. Todos nós deixamos um legado. Todos nós. Se você vive, você deixa um legado. Você deixa uma marca. A diferença é que tipo de legado você vai deixar. Será que você está formando a próxima geração? Será que você está contribuindo para que de fato a sua vida faça a diferença? Cumpra o propósito? É por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para cumprir o meu propósito, para dividir com você, de fato, o que é chamado, que é uma chama que arde dentro de você, que ela é acesa quando Deus te envia, que é o primeiro chamado, e que ela só vai ser apagada quando você partir e prestar contas a Deus do seu terceiro chamado. Fez sentido aí? Quem já sabia que existia 3 chamados? Ou é novidade para todo mundo? Me conta. Quem já sabia que existe 3 chamados? É novidade para todo mundo? Vocês já sabiam? Me conta, deixa eu dar oi. Rodrigo. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Sigam Rodrigo Ege. Rodrigo é o responsável por captar as imagens da maior habilidade. Rodrigo, meu querido, um beijo. Ari, sua linda. Quero falar com você. Hoje não consegui te ligar, que minha agenda foi... Eu tive um espaço e acabei encaixando uma pessoa, mas eu vou te ligar. Edna, um beijo. Bem-vinda. João, fogo puro. João, me diz, você sabia que existia 3 chamados? Aline! Que saudade, hein? Novidade, ó. A Ká tá dizendo que é novidade. Aline, me diz, amiga, você sabia que existe 3 chamados? Chamado de envio, chamado de cumprir propósito e o chamado de prestar contas. Tá bom, dia linda. Elisângela, bem-vinda. Gente, então eu vou explicar. Opa, era sua linda. Já falei oi com o Lê, Sérgio, Hélio, Sara, bem-vinda. Deixa eu dar oi pra quem eu ainda não dei. Flávio, muito bem-vindos. Dúvidas, perguntas, quem quer perguntar? Esse é o momento. Descobri agora, a Aline colocando. E é tão importante a gente entender que a gente tem 3 esses chamados e que a gente no ama, a gente vai focar no segundo chamado. Qual é o segundo chamado? Cumprir o propósito. E aí já vou dar um gostinho da nossa próxima live, hein? Ó, qual é a próxima? Cumprir o propósito, que é o chamado de cumprir o propósito. E aí Deus nos deu dons e habilidades. Dons, assim como os chamados, são irrevogáveis e habilidades são multiplicáveis. Dons é um presente, ninguém tira de você. Habilidades é algo que confiou, você precisa multiplicar. Se você não multiplicar, vai depreciar. E olha que legal, por que a gente vai focar na maior habilidade? Por que a gente vai focar em habilidade? Porque é aí que está o seu sucesso. Quando você aprende a multiplicar a sua habilidade, você tem resultados. E as suas habilidades têm a ver com o seu propósito. E dons também têm a ver com o seu propósito. Hoje me fizeram algumas perguntas que eu vou responder aqui para vocês também. Me perguntaram assim: Lid, é possível a gente ter clareza de propósito? Sim, é possível. Como que a gente tem clareza de propósito? Fazendo realinhamento de comunicação. Mapeando a sua comunicação, é possível a gente descobrir o seu propósito, porque o seu propósito está dentro de você, registrado no seu espírito. Por isso, e gente, não é nada espiritual, é tudo técnica de PNL, que é programação neurolinguística, é técnica de coach, é técnica de realinhamento, é o resultado, gente, meu trabalho é o resultado de 22 anos de pesquisa. Eu comecei a estudar comunicação com 12 anos, pensa.
Então é uma técnica com resultado de minha agenda está aberta, ainda tem disponibilidade. Os últimos clientes desse ano a gente está fechando essa semana, no máximo semana que vem, porque eu tô chegando no meu limite de agenda. Então agora a gente ainda tá atendendo e quem fechar primeiro é o que entra, que me perguntaram hoje. E se eu vou continuar fazendo as lives? Sim, eu vou continuar fazendo as lives. A gente já entrou na minha agenda, que vai ser terça e quinta. Então toda terça, 8 horas, e toda quinta-feira, 8 horas, eu vou estar aqui transbordando na vida de vocês. A próxima live a gente vai falar sobre cumprir o propósito. O que você tem naturalmente para cumprir o seu propósito, que é um indício do seu propósito. Dons e habilidade. Para cumprir o seu propósito, você precisa saber qual é a sua contribuição e qual é o seu impacto. O que você faz para o próximo, para o outro, e qual é o seu impacto na vida dessas pessoas. Certo? Acho que é isso, hein, gente? Hoje eu até fui rapidinho, né? Também não parei de falar, né? Me fale aí, quem tá aí? Quem quer mandar pergunta? Não sei quem tava aqui. Na live de terça-feira, eu fiz com o Rodrigo, meu esposo. E aí a gente chamou uma pessoa do público para participar, para perguntar pra gente ao vivo. Eu achei tão legal, foi o Reinaldo que entrou, a gente pôde interagir, ouvir a pergunta, responder. Eu achei tão legal que terça-feira, toda terça-feira, eu vou chamar alguém do público para entrar ao vivo e falar com a gente, tirar uma dúvida e conversar. Então, se você já se prepara para a live de terça, se você é mulher, já pode vir com a sua make linda, maravilhosa. Se você é homem, por favor, esteja apresentável, de camisa, pra gente poder bater um papo na terça-feira, tá bom? Quem quer perguntar? A Elaine colocou, você é transbordo. Ai, sua linda. A Aline colocou, massa demais. Mãe, benção, a mamãe chegou. Gente, então hoje foi rapidinho, né? Fui muito objetiva. O que vocês acham? Me perguntaram, vocês acreditam? Me perguntaram por que eu bebo, por que eu tô bebendo água com canudinho, me perguntaram se era alguma coisa de fono. Não, gente, é só porque se eu fico usando a caneca normal, borra todo o batom e eu fico borrocada nas gravações depois. Aí por isso que eu tô de canudinho, não é por nada de fono, não. Hoje eu fui rápida demais. Então vou encerrar, gente. Vocês não querem perguntar? Ninguém quer perguntar nada? Ficou tão claro assim? Ninguém tem dúvida sobre o chamado? Top demais, obrigada. Ana, sua linda. Eu que agradeço a presença de vocês. Gente, ficou tão claro assim a minha explicação que vocês não têm nenhuma dúvida sobre o chamado? Tô até agora, tipo, pô, que legal, expliquei bem então. Foi objetiva, mas agregou muito valor. Sérgio, tem dúvida? Quer perguntar? Ou posso encerrar? Acho que eu vou encerrar então, hein? Então, na terça-feira, eu espero vocês para a gente conversar sobre cumprir o propósito, tá? Que é o segundo chamado. Você explica bem demais. Ari, sua linda. Gente, a Ari fala sobre inteligência emocional também. E ela está em lançamento, não é isso, Ari? Vai até quando? Me diz aqui para eu fazer seu merchan aqui. Ela está com o carrinho aberto e tem uma condição especial, né? Serginho amando. Serginho, bem-vindo, ó. Cheguei agora, Amanda. Ficar salva. Vai ficar salva. Vai, Amanda, vai ficar salva. A gente falou sobre os 3 tipos de chamado que a gente vive ao longo da nossa vida. Chamado de envio, chamado de cumprir o propósito e o chamado de prestar contas. Na maior habilidade, a gente vai focar no chamado de cumprir o propósito, tá? E sim, é possível ter clareza de propósito. É para isso que você tá aqui. Não vale viver uma vida linda, maravilhosa, sem ter propósito. Ó, a Ari tá me dizendo que o carrinho dela fica aberto até domingo, tá? Ela fala sobre inteligência emocional, colocar as emoções em ordem. Obrigada, Lid. Como sou grata pela sua vida. Sua linda. Somos gratos, né? Deus é bom. A gente vai sempre servindo, sabe? A gente sempre vai contribuindo na vida das pessoas. E a gente precisa entender o que é servir de verdade.
Servir é quando a gente faz pelo outro sem esperar absolutamente nada em troca. De preferência, sem que a outra mão saiba. Então, o que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. Isso é servir de verdade, tá bom? Amanda, show! Assiste sim, que foi uma explicação bem rapidinha, mas foi super objetiva pra gente entender que tem 3 chamados, porque as pessoas sempre me perguntam sobre o chamado, e o chamado é o início da maior habilidade. Muito claro e objetivo, adorei. Todos precisamos saber nossos propósitos. Gaúcha! K, deve ser K gaúcha. Pois é, deixa eu te dizer que nós só temos um propósito. Vou te contar, só temos um propósito. Nós temos missões. Propósito é um só. Eu vou explicar isso pra vocês na live de terça. Mas já que a Ká falou sobre isso, deixa eu ver se tá aqui. Não sei com quem essa semana foi ontem que eu dei aula sobre isso? Ontem eu dei aula sobre isso. Deixa eu ver se tá aqui. Deixa eu explicar aqui pra vocês que eu acho que fica mais fácil. Deixa eu explicar. Sabe o que acontece? Propósito é um só e ele é intransferível, tá? O chamado, ele acontece e ele sempre vem da mesma pessoa. Eu acredito que ele sempre vem de Deus para sua vida. O chamado de envio, o chamado de cumprir o propósito e o chamado de prestar conta quando você vai estar diante de Deus e você vai ter que estender suas mãos e ver o que você vai apresentar. O propósito, ele é um só. Você cumpre ele ao longo da sua vida e é como se fosse uma espinha dorsal na sua vida, sabe? É como se fosse é algo que te faz ficar em pé. É algo que te permanece esticadinho diante de Deus, sabe? É você cumprir o seu propósito. O que existe são missões. Missões têm início, meio e fim. Casamento, por exemplo, é uma missão. Filhos são missões. Trabalho, missão, tem início, meio e fim. O AMA, por exemplo, a maior habilidade, o meu projeto é uma missão. É uma missão que eu cumpro o meu chamado, certo? Então a gente precisa entender isso, que missão, a gente tem a oportunidade de cumprir o nosso chamado. E aí fica bem interessante quando a gente tem clareza de propósito, porque quando vem uma proposta, você pode checar. Peraí, isso tem a ver com o meu propósito? Se tem, eu posso pensar em aceitar. Se não tem, a resposta já é não. Essa semana eu sempre recebo muitos convites, e até convite, por exemplo, para palestrar. Essa semana chegou um convite para palestrar, chamou convite para a gente participar de premiação, chegou um convite de participar de empresas, e aí a gente para e pensa assim, eu paro e penso assim, qual é o meu propósito? O meu propósito é esse. Isso tem a ver com o meu propósito? E aí, desses convites que eu recebi, por exemplo, que eu recebi essa semana, eu não aceitei. Embora para muitas pessoas pode parecer extremamente interessante, mas para mim não é interessante porque eu já sei qual é o meu propósito. A Ana tá colocando aqui que missão de aliança e missão de herança. Casamento é uma missão de aliança que deve ser renovada, tá? Tem início, meio e fim. Um casamento começa, uma aliança de casamento, uma missão de casamento começa no dia que você se casa e só deve ser rompida quando um é chamado para o Senhor, alguém parte, ou quando Jesus voltar, porque aí na eternidade não se tem claro se a gente vai ter, quer dizer, na Bíblia a gente não tem clareza o que vai estar ali, né? Então a gente não tem, é um compromisso aqui. E de filhos é uma missão de herança. Você recebe aquela herança, você vai cuidar daquela herança e você vai lançar aquela herança como uma flecha para acertar o alvo, tá? Como a gente tem certeza que descobriu o chamado de propósito? Então, o seu chamado, você vai ser chamado em algum momento para cumprir o seu propósito. Para você ter clareza qual é o seu propósito, você precisa mergulhar em um processo de autoconhecimento e entender sobre você. Entender para que Deus te fez. Por exemplo, Davi, ele foi chamado para ser rei. Primeiro ele é ungido, mas ele não foi cumprir o propósito de ser rei imediatamente. Moisés já nasceu com o propósito dele também. Todos nós nascemos com o nosso propósito, tá, gente? Mas ele só foi cumprir o propósito dele
lá com 80 anos. Então a gente precisa entender que também existe um tempo exato para cumprir o propósito. Hoje em dia, quando a gente está vivendo a nossa vida, como os dias estão se abreviando, tá cada vez mais cedo a gente cada vez mais cedo a gente consegue ter acesso ao nosso propósito. Por exemplo, Samuel, já na infância, ele teve a oportunidade de ouvir qual era o propósito da vida dele. E cada dia a gente vai vivendo e vai tendo cada vez mais clareza, a gente vai tendo mais certeza, a gente vai conseguindo conversar, comunicar o nosso propósito com mais facilidade, tá? Isso é importante. Mãe, você quer entrar ao vivo comigo? É a senhora ou é papai? Quer que eu entre? Quer que eu abra aqui? E aí, João, como a gente tem certeza que descobriu o chamado de propósito? A gente tem muita convicção quando esse vazio que fica dentro da gente, ele passa. Tudo que a gente faz, por mais que possa parecer desafiador, por mais que venha desafio, em cada projeto que vai aparecendo, em cada missão que a gente vai colocando, a gente não consegue pensar em fazer qualquer outra coisa. Por isso que hoje eu não aceito nada que não tenha a ver com realinhamento de comunicação. Eu não aceito nada que não tenha a ver para levar as pessoas para o reino da forma que eu sei. Então, por exemplo, se me chamarem para evangelizar lá no sertão, amigo, não vai rolar. Por quê? Porque não tem a ver. Agora, se me chamarem para ir pro sertão, pra gente fazer um treinamento de realinhamento de comunicação, que a gente vai trabalhar com crianças, com jovens, com adolescentes, com adultos, e que a gente vai falar sobre propósito, que a gente vai trazer clareza, que a gente vai falar sobre dons redentivos, aí eu vou até os confins da terra. Não tem nenhuma dificuldade. E esse é um dos indícios. Para mim, na verdade, é o principal indício de que a gente está vivendo o nosso propósito. E um indício também bem forte é que desde a infância é possível a gente já deixa assim marcas, já encontra marcas na nossa vida do nosso propósito. Glória a Deus por você ter descoberto seu propósito. Ana, glória a Deus mesmo. Eu fico muito feliz, assim. E as pessoas sempre me perguntam isso, assim, Lidy, como que você, com 12 anos, né, quando eu falo da rádio, as pessoas perguntam, com 12 anos você ia saber falar que era realinhamento de comunicação? Não. Com 12 anos eu ia conseguir falar pra você que era comunicação porque eu gostava de conversar com gente. Então, por isso que é importante saber qual é a maior habilidade. A minha maior habilidade sempre foi persuasão, sempre foi conversar, sempre foi falar sobre aquilo que eu acredito. E aí eu fui multiplicando por outras habilidades. Eu tenho uma habilidade de comando forte, eu tenho uma habilidade de sociabilidade muito forte, eu consigo falar com qualquer pessoa em qualquer lugar, basta eu ter o que falar. Então eu comecei a multiplicar essas habilidades, fui estudar, fui me aperfeiçoar, até que hoje eu tô aqui falando com vocês, certo? Então existe um aperfeiçoamento contínuo, mas o direcionamento de propósito, ele é claro. As pessoas que trabalham comigo, a gente sempre fala assim, que a gente faz um rascunho do seu propósito. E você vai dizer, não, de fato, por quê? Porque o original tá dentro de você. E aí você vai falar, não, de fato bate com o meu original. Mas e quem não lembra da infância? Ana, vou falar uma coisa pra você. Quem não lembra da infância, a gente... É bem raro, tá? A pessoa não lembrar de nada da infância. O meu marido, por exemplo, ele algumas vezes... Vou olhar pra ele aqui pra ver se ele me libera falar. Ele mexeu a cabeça. O meu marido, por exemplo, ele vira e fala assim, não lembro. Aí eu começo a fazer perguntas, faço perguntas ao entorno, ao redor, e aí acaba que ele vira e fala assim, eu tenho uma sensação, eu tenho uma lembrança. Existem técnicas, né? Eu não faço isso com meu marido porque eu não vou ficar fazendo isso, a vida ia ser muito desagradável. Imagina, ficar usando técnica com quem vive comigo. Mas existem técnicas pra gente trazer à memória aquilo que a pessoa vivenciou, de forma respeitosa, tá? Sem em concordância com a pessoa. E aí isso só é um processo individual, né? Que a gente não vai entrar publicamente em uma pessoa porque a gente até não sabe o que a pessoa vai lembrar. Mas de um processo individual de realinhamento de comunicação é bem comum. Recentemente eu fiz um atendimento que a pessoa virou pra mim e falou assim, não lembro.
E aí o processo dele de engano estava em uma vivência que ele teve com uma calça jeans da escola. Eu gosto muito de ajudar as pessoas. Quando me pergunto o que eu gosto de fazer para tornar uma profissão, não consigo pensar em algo rápido. Isso é porque ainda não me encontrei ou porque o meu chamado é ajudar? Então, vamos entender o que é ajudar, Amanda. Primeiro que assim, ó, o chamado de ninguém é ajudar. Porque ajudar é uma coisa assim, uma pessoa caiu, aí eu fui lá e levantei aquela pessoa na rua, tô ajudando aquela pessoa a se levantar. Então assim, eu sei que virou uma copy, né? No mundo digital virou uma copy. Você falar assim, ajudar. O João Mendes, que é o profissional que tá me lançando, que é top das galáxias, o João foi meu cliente. E ele viveu um processo tão forte de realinhamento que ele falou, cara, você tem que levar isso pro mundo. E por isso que eu tô aqui hoje conversando com vocês. E uma das coisas que o João sempre me falou que assim, copy é copy, né? Que é o que a gente coloca no meio digital. Aí alguém falou assim, porque você vai ajudar, você vai ajudar. Gente, me desculpa, mas hoje eu tô aqui transbordando na vida de vocês. Eu tô ajudando? Tô, mas eu tô trabalhando. Então assim, o ajudar precisa entender qual é o sentido de ajudar. Porque ajudar eu faço por qualquer pessoa, sem querer nada em troca, sem ter segundas intenções, sem ter um posicionamento de marketing por trás, sabe? Então assim, ajudar é uma coisa que você faz, você vê na rua, você vai ajudar, você ajuda, você ajuda seu filho a arrumar a cama porque ele ainda é muito pequeno. Você ajuda no dia a dia, meu marido me ajuda em alguma coisa, eu ajudo meu marido em alguma coisa. Agora, ajudar não é um propósito de vida. Ajudar faz parte da vida. Da mesma forma, servir. Tem pessoas que têm o dom redentivo de servir. Na maior habilidade, a gente vai falar sobre dons redentivos. Tem pessoas que têm o dom redentivo de servir. E são pessoas que servem em qualquer lugar, em qualquer momento. Mas esse dom redentivo de servir é algo que é maior do que ela. É algo que ela faz sem perceber. Meu marido, por exemplo, ele é um servo. E ele vai servindo sem querer ser visto. A pessoa que tem a habilidade de servir, por exemplo, ele serve sem querer ser visto, sem querer ser notado. Agora, essa história de servir o outro para que você seja notado por conta de gatilho de reciprocidade é diferente, certo? Então, assim, eu dou algo e aí eu crio, né? Eu ativo o gatilho de reciprocidade e aí eu quero algo em troca da pessoa. Isso já não é servir. Isso é negócio. Isso é troca. Isso não é servir. Quando eu sirvo de coração. E eu devo o que eu faço com uma mão, a outra mão não deve saber. Então é servir. E quando a gente aprende assim, maior é o que serve. Jesus, quando ele lavou os pés dos discípulos, ele estava no secreto. Ele não fez isso diante de uma multidão, porque ele estava ensinando os discípulos a serem servos. E maior é aquele que serve, porque tem que servir a todas as pessoas, sem fazer distinção, sem fazer qualquer tipo de diferenciação. Então é diferente. O seu propósito de vida, o como você faz pode ser o como, né? E o como tá em missão, né? Como você faz o que você faz tem a ver com valores, com princípios e também tem a ver com dons redentivos. Porque o seu como, e aí se o seu como for servir, pode ser muito maior. Dá para descobrir o dom por exclusão? Dá sim, Ana, dá para descobrir o dom por exclusão. Uma das nossas lives, na maior habilidade, a gente vai fazer questionário, na maior habilidade a gente vai derramar mais sobre isso. Todos os meus clientes de realinhamento de comunicação que querem trabalhar propósito, a gente também mergulha nos dons redentivos e entende qual é o dom da pessoa. Agora, por exemplo, eu sou serva, mas eu sou muito mais profeta, e não profeta de igreja, não profeta por corpo de Cristo, mas profeta de ver e de enxergar e falar do que de servir. Então, eu vou preferir sempre falar com a pessoa, vou preferir sempre me conectar com uma pessoa do que ajudar, do que fazer uma outra atividade. Porque é mais forte do que eu, sabe?
Agora, se eu não tenho ninguém para falar e eu tô vendo as pessoas tirando cadeira, por exemplo, eu vou ajudar a tirar as cadeiras. Então, de alguma forma, nós temos a Bíblia fala sobre 7 dons redentivos, 7 dons motivacionais que estão lá em Romanos. Já vou contar logo para vocês, está lá em Romanos 12, a partir do 4, dependendo da versão, ou do 6, dependendo da versão que tem. São 7 dons redentivos, a gente vai ter uma live sobre isso. E o segundo dom, né, que a gente sempre flui pelo menos em 2 dons, é muito forte, é muito maior do que você consegue segurar dentro de você, tá bom? Então, cuidado com essa questão de ajudar e de servir para você não cair no engano de uma copy, tipo, ajudo pessoas a transformar a vida. Você não ajuda, você trabalha. Legal, combinados. Sim, a gente consegue combinar os dons, né? Na verdade, um vai complementar o outro, É bem interessante essa questão de dons redentivos. Gente, acho que é isso, né? Dúvidas, mais perguntas? Eu gosto de ficar aqui batendo papo com vocês. Acho que é isso, então vamos encerrar por hoje. Quero agradecer o carinho, a participação de vocês. Eu declaro que cada um vai ter a ajuda do Espírito Santo para ouvir o chamado, principalmente o segundo chamado, que é o de cumprir o propósito, trazer clareza ao coração, entender que você nasceu com um propósito específico na sua vida para cumprir e que Deus conta com você. E só você pode cumprir esse propósito, ninguém mais pode cumprir esse propósito. Por quê? Porque o chamado é irrevogável, porque os seus dons são irrevogáveis, ninguém tira de você. Independente das circunstâncias que você esteja vivendo, independente de como está a sua vida hoje, não importa. O que importa é que se você parar para ouvir, você vai ouvir. Porque tem alguém aí dentro de você, disponível para falar, que é o Espírito Santo. Tá bom? Gente, muito, muito obrigada. Obrigada pelo carinho de todos. Um beijo no coração. Dani, amém. Muito obrigada, Ana. Amanda, amém. Vai ficar salva? Vai, Dani, vai ficar salva. Narinha, um beijo, sua linda. Bom te ter aqui, amém. Que o Espírito Santo fale com todos nós. É isso, Gaúcha. E você posso falar, Gaúcha? Ele fala. Eu vou complementar assim e vou falar que a gente possa ouvir o que o Espírito Santo tem para dizer e que a gente também mergulhe para entender, para estudar, para saber mais sobre o segundo chamado, que é cumprir o propósito. Amanda, um beijo, Narinha, um beijo. Gente, terça-feira tem mais. Durante a semana vou publicando, vou escrevendo sobre a maior habilidade, vou compartilhando com vocês tudo que Deus tem derramado no meu coração para derramar na vida de vocês. E a partir de hoje você já sabe que você vai ter 3 chamados. Chamado de envio, chamado de cumprir o propósito e o chamado de prestar contas. Eu tô aqui para te ajudar a cumprir o chamado de propósito e para que você esteja preparado para prestar contas. Isso aí, entendimento e discernimento para entender a voz de Deus. É isso. Ó, beijo, fluir na sabedoria e que a gente possa se encontrar na próxima terça-feira. Tá bom? Beijo, tchau!